Antes de começar, meu amigo, minha amiga, se você gosta dessas histórias que mexem com o coração e a cabeça, já se inscreva no canal e diga nos comentários de onde está ouvindo essa narrativa, porque o que vou contar hoje pode muito bem tirar o seu sono esta noite. Eu acordei sem saber onde estava. O cheiro de ferro e umidade era tão forte que parecia grudar na garganta. Ao meu lado, uma cama estreita, de ferro frio, e acima de mim, uma lâmpada amarelada, que piscava como se zombasse da minha confusão. Tentei me levantar, mas um som metálico ecoou. Barras, grades. Passei as mãos pelo rosto, como quem tenta arrancar um pesadelo da pele. Mas o pesadelo estava ali, acordado, pulsando. Eu não lembrava de nada, nem de onde vim, nem para onde ia, nem sequer quem eu era. A única coisa que sabia era que estava preso. Logo depois a porta se abriu com um rangido arrastado. 2 homens fardados, expressão dura, entraram. Um deles olhou para mim como se olhasse para um monstro. O outro apenas disse: "Você sabe por que está aqui." Mas eu não sabia, e disse isso. Minha voz saiu trêmula, como a de um homem que tenta se convencer de que está vivo. Eles trocaram olhares, como quem ouve uma mentira mal contada. Foi então que um deles jogou um pedaço de jornal na minha frente. A manchete gritava: "Homem mata por amor. Crime bárbaro choca a cidade." Meu coração disparou. Meus olhos correram pela foto borrada de um corpo coberto por um lençol. Eu não reconhecia o lugar. Não reconhecia a vítima. E não reconhecia o homem que diziam ser eu. Meu nome não estava ali. Só uma frase: "Suspeito não sabe ou não quer revelar identidade. Assina com X." Assino com X? Eu? Por quê? Meu Deus! O que estavam fazendo comigo? Ou, pior, o que eu teria feito? O silêncio do quarto se tornou pesado. As paredes pareciam se fechar, e cada respiração minha era um eco de medo. Eu sentia que lá fora havia um mundo pronto para me condenar, mesmo que eu não tivesse nada a dizer. E talvez fosse exatamente isso que eles queriam, que eu não dissesse nada. Mas dentro de mim, uma pergunta queimava como brasa. E se eles estiverem certos? E se eu realmente for culpado e só não lembrar? Naquela noite tentei dormir, mas o sono não veio. A lâmpada no corredor, sempre acesa, lançava uma luz amarelada pelas frestas da porta, fazendo as sombras do quarto se alongarem como dedos prontos para me agarrar. Fechei os olhos. O silêncio não era total. O gotejar de um cano distante marcava o tempo, como um relógio mórbido. A cada batida de água no metal, parecia que minha mente abria uma fenda, e imagens estranhas surgiam. Primeiro, uma rua estreita, de paralelepípedos molhados. Eu andava rápido, com o coração acelerado, enquanto a chuva descia em finos fios. Meus sapatos batiam na pedra, ecoando. No reflexo das poças, vi meu rosto, mas não o reconheci. Havia raiva nele. Depois, uma porta vermelha entreaberta. Um cheiro intenso de perfume, o mesmo da fotografia de Helena. Entrei. Lá, dentro, vozes abafadas discutiam. Uma risada nervosa, um copo quebrando. Então, um grito. Abri os olhos de repente, arfando. Estava suando frio. Tentei dizer a mim mesmo que eram apenas sonhos, invenções da mente confusa. Mas algo dentro de mim sussurrava que eram lembranças, pedaços do que realmente aconteceu. Na manhã seguinte, um padre veio me visitar. Não era meu confessor, eu nem sabia seu nome, mas trazia um crucifixo e um olhar pesado. Sentou-se diante de mim e com voz calma disse: "Filho, a justiça dos homens é dura, mas a de Deus é infalível. Confesse agora, para que sua alma seja salva." Olhei para ele, perdido. "Padre, e se eu não tiver nada para confessar? E se eu for inocente?" Ele respirou fundo. "Todos têm algo a confessar." Essas palavras me perseguiram o resto do dia. O que ele queria dizer? Estaria insinuando que minha memória apagada era, na verdade, um castigo? Mais tarde, ao entardecer, o carcereiro me trouxe um envelope.
Dentro, apenas uma folha de papel com uma frase escrita em tinta vermelha. Você sabe o que fez. O coração disparou. Minhas mãos tremiam. Quem teria enviado aquilo? Helena? Não, impossível. Mas talvez alguém que a amou. Ou alguém que estava lá naquela noite. Comecei a sentir que não estava apenas enfrentando a justiça. Havia algo maior, um jogo de vingança, de manipulação que me cercava por todos os lados. E pior que isso, uma dúvida cruel se enraizava dentro de mim. E se eles não estivessem inventando? E se, por trás do vazio da minha mente, eu realmente fosse o assassino? Acordei com o barulho de passos apressados no corredor. A porta se abriu com violência e 2 guardas entraram. Está na hora, disse um deles, sem olhar nos meus olhos. Vestiram-me com um terno gasto que cheirava a naftalina e a velhas lembranças de outros condenados. No espelho trincado do corredor, vi um homem que mal reconhecia. Barba por fazer, olheiras fundas, um olhar perdido que carregava mais medo do que coragem. O tribunal não era como nos filmes. Não havia glamour, nem silêncio respeitoso. Era um salão abafado, com bancos de madeira e o burburinho constante de pessoas que pareciam ter vindo mais para assistir a um espetáculo do que para buscar justiça. Quando me sentei no banco dos réus, senti dezenas de olhos cravados em mim. Alguns curiosos, outros cheios de desprezo. Entre eles, reconheci o rosto de uma mulher idosa, sentada na primeira fileira. Chorava em silêncio, apertando um lenço contra o peito. Não sabia quem ela era, mas a dor em seu olhar fez meu estômago revirar. O promotor entrou como um ator experiente, andando devagar, saboreando cada passo. Começou a falar sobre mim como se tivesse me conhecido a vida inteira. Um homem violento, obcecado, capaz de qualquer coisa por amor e por ciúme. Pintou minha imagem com cores tão escuras que até eu comecei a me perguntar se de fato não era esse homem. Quando minha vez chegou, o advogado de defesa tentou argumentar sobre minha amnésia. Mostrou laudos médicos, falou de traumas psicológicos, de apagões mentais. Mas eu via nos olhos do júri que nada disso importava. Para eles, eu já era culpado antes mesmo de abrir a boca. Então, a peça mais cruel foi apresentada, a carta de confissão. O papel com aquele X tosco, frio, solitário, como uma sentença escrita pela minha própria mão. O promotor segurou o documento como se fosse um troféu e disse: Senhores, não existe amnésia que apague a verdade. Aqui está a assinatura de um assassino. O silêncio tomou conta da sala. Senti cada batida do meu coração ecoando no peito. Meu advogado tentou contra-atacar, dizendo que um X poderia ser de qualquer um, que era fácil forjar. Mas ninguém parecia querer ouvir. O juiz pediu um recesso. Fiquei sozinho numa sala pequena, trancado, encarando a parede. Foi ali que percebi. Pouco importava o que eu dissesse. O veredito já estava escrito. E talvez, dentro de poucas horas, minha vida fosse apenas mais uma nota de rodapé nos jornais. E no fundo, ainda restava a pergunta que me destruía por dentro. Se eu não lembrava, como poderia jurar de verdade que não era culpado? O retorno ao tribunal foi como caminhar para o cadafalso. Cada passo ecoava dentro da minha cabeça como um martelo pregando a tampa de um caixão. O salão estava ainda mais cheio. Parecia que a cidade inteira havia decidido assistir ao meu fim. Sentei-me e o juiz, com a expressão imóvel de quem já sabe a sentença, pediu silêncio. As palavras dele pareciam vir de muito longe, como se fossem sussurradas debaixo d'água. O réu será considerado. Não ouvi o resto. Ou melhor, ouvi, mas não processei. A palavra culpado bateu contra meus ouvidos e se espalhou pelo meu corpo como um veneno gelado. Algumas pessoas comemoraram em silêncio, outras suspiraram aliviadas. A mulher idosa da primeira fileira chorava mais forte agora, como se tivesse perdido alguém pela segunda vez. Fui levado para assinar o documento final.
Era uma sala fria, apenas uma mesa de madeira, uma caneta e o papel que selaria meu destino. Olhei para ele e no espaço da assinatura lá estava o mesmo vazio de sempre. Meu nome, um mistério até para mim. A mão tremeu. Encostei a caneta no papel. Olhei para o guarda, que me observava com impaciência, e para o homem do cartório, que já se preparava para recolher o papel. E então, tracei aquele X, simples, cruel, irônico, o mesmo X que me transformara no suspeito perfeito, o mesmo X que de algum jeito era mais forte que todas as palavras que eu poderia dizer. Enquanto me levavam de volta para a cela, um pensamento me perseguiu. E se, de fato, aquele X fosse a minha verdadeira assinatura? E se, em algum lugar profundo da minha mente, eu soubesse que tinha feito o que diziam e estava apenas me escondendo de mim mesmo? A porta da cela fechou. O som do ferro ecoou no corredor. Sentei-me no canto, olhando para as mãos. Naquele instante, percebi que talvez nunca soubesse a verdade. E para o mundo não fazia diferença, porque no fim eu já tinha assinado com X. E para todos, isso era tudo o que importava.